Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos na liturgia da palavra desde sexta-feira, meditando no capítulo 6, diante da Escritura, do capítulo 6 do livro de São João, que quer falar para nós sobre o pão do céu, o pão de Deus, o pão vivo, o pão que é capaz de alimentar toda a nossa vida, toda a nossa existência, e não simplesmente por um momento, um instante, onde talvez a gente pudesse imaginar: nossa, eu estou com fome, né? Eu tenho fome. Mas a fome que Deus quer alimentar de uma forma definitiva a cada um de nós é a fome de Deus, a fome da eternidade, a fome que faz com que homens e mulheres se doem e continuem se doando, como foi o caso de Estevão na primeira leitura de hoje. Nós percebemos que Estevão foi até o fim naquilo que ele acreditava, naquilo que era o desejo do seu coração, servir a Deus. E ele não teve medo, ao contrário, teve muita coragem em reafirmar para quem quisesse ouvir: eu sou de Deus, eu pertenço ao Senhor e não vou negar nem por um momento esse alimento que vem do céu. Nós percebemos na leitura que tem um momento que diz assim: Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, viu a glória do Senhor, a glória de Deus. Nesse momento, o meu coração começou a fazer uma pergunta. Eu comecei a me questionar: será que eu tenho visto a glória de Deus? Um pré-requisito para ver a glória de Deus é estar cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem estar cheio desse Deus, nós não conseguiremos ver a glória do Senhor. E às vezes o Senhor está tão perto de nós, Ele se apresenta na Eucaristia, na Santa Missa. Olha que bonito que diz para nós o Catecismo da Igreja Católica, no número 1559. O sacrifício no altar, o sacrifício de Deus, a Eucaristia, é um sacrifício de louvor em ação de graça pela obra da criação, onde toda a criação amada por Deus é presenteada ao Pai por meio da morte e da ressurreição de Cristo. Catecismo da Igreja Católica, 1359. Como nós temos participado essa questão
Meu Deus, essa é difícil, segura aí que vai doer agora. Como nós temos participado da Eucaristia? Porque se a Eucaristia é o pão do céu que vem até nós, que só pode chegar até nós pelo Filho Jesus Cristo, que apresenta o Pai para nós, e que esse pão quer nos alimentar no nosso profundo, trazendo força e coragem a cada um de nós, como nós temos participado desse sacrifício de louvor, como nós temos participado da ação de graça que o próprio Deus realiza, porque nesse momento, na hora da Eucaristia, nós somos apresentados ao Pai. Isso é muito sério. Isso é muito mais do que cumprir um preceito. Eu posso sim participar de missa, ir a várias missas durante o dia, mas eu não posso banalizar a essência dessa ação de graças, desse desejo de Deus de me apresentar a Deus Pai. Nós sabemos que a Eucaristia é alimento, nós sabemos que precisamos participar desse sacramento, que esse sacramento nos dá força, nos dá coragem, faz com que a gente enfrente tudo o que vem por vir, e nós estamos enfrentando tempos difíceis, né? Não como os tempos de Estevão, talvez um pouco melhor do que aquele tempo, porque hoje a gente ainda não experimentou o martírio. Tem muita gente aí que está preocupada com o fechamento das igrejas, e isso é muito sério, né? Conversando com um bispo agora, depois da assembleia, ele estava me dizendo que lá foi muito falado sobre a abertura das igrejas e a dificuldade do povo de estar participando da Santa Missa. Então é um cuidado também dos bispos. Dom José Mário, ele falava comigo que a preocupação é quando as igrejas abrem, né? Será que a gente vai ter aquelas pessoas que buscam Deus, o pão do céu, esse momento de ação de graças? Dom Mário falou uma coisa muito interessante para mim. Ele disse assim, eu falava para ele assim, Dom Mário, mas como nós vamos evangelizar num tempo como esse? Como que nós vamos levar Jesus Cristo com essa sociedade do jeito que está? Eu estou estudando jornalismo e eu comecei a fazer perguntas, né? E ele virou para mim e falou assim, nós vamos fazer do mesmo jeito. Sabe, meu filho? Porque sempre foi assim. Sempre foi difícil. Na igreja primitiva, a gente também tinha dificuldade, então a gente vai continuar do mesmo jeito, levando a verdade, Jesus Cristo, testemunhando aquilo que nós acreditamos, que Ele veio, morreu e ressuscitou por nós, e se faz presente em toda a Eucaristia, e a gente pode fazer uma experiência com o Senhor. Não dá para a gente seguir a Cristo sem fazer uma experiência. Meus queridos, aqueles homens foram até o fim, ao martírio, sofreram, apanharam, porque eles fizeram uma experiência com o Senhor. Quando nós temos consciência, quando nós vivenciamos essa experiência, nada nos segura. A gente pode sim, até ficar sem ir à igreja, mas a gente não pode esquecer que existe um outro pão, que é a Sagrada Escritura, que vai nos alimentando quando nós não temos possibilidade disso ou daquilo. Que hoje, diante de tudo isso que foi dito e diante disso que está escrito
no Catecismo da Igreja Católica, a gente possa, ao participar de uma Eucaristia, o pão do céu que vem até nós, queiramos fazer com a nossa inteireza de corpo, de coração, querendo estar ali presente em cada momento que é a liturgia de apresentação desse pão para nós. Que o Senhor nos ajude a ter consciência disso e, fazendo a experiência com o Espírito Santo, responder aquela pergunta que eu falei logo no início da Eucaristia: o que nós estamos vendo, contemplando com os nossos olhos? Estevão contemplou a glória de Deus, movidos pela Eucaristia, alimentados por ela e sabendo exatamente o que ela representa para nós. Sim, nós também, aqui na terra, veremos a glória do Senhor. Que Deus nos ajude e nos faça verdadeiramente filhos desse Deus que só sabe fazer uma coisa: amar você.